Neste momento é com imenso prazer que eu desejo saudar todos os retirantes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que estamos de pé, eu queria abrir a palavra de Deus aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Podeis assentar? Primeiramente, agradecendo a Deus pela honra que nos concede. Confesso que a primeira vez o nervosismo é bem grande, vários homens de Deus capacitados, e Deus nos concede essa oportunidade. Refletindo com os jovens aqui, no versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário andam em derredor. Como a gente pode explicar o que vem a ser derredor? A Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Mas a Bíblia também relata que o nosso adversário, o adversário de nossas almas, anda em derredor. O que vem a ser derredor? Aí, observando aqui esses ventiladores, para a gente ser mais claro, existe essa bola preta ali do meio, onde tem a marca, a logomarca do ventilador. Imaginamos que nós somos aquela bola preta ali. Logo depois vem um arco, né? Um círculo de ferro. Aquele círculo de ferro ali são os anjos do Senhor acampando ao redor de nós. E o último círculo lá de trás, em volta, significa os adversários de nossas almas, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ontem o Senhor, usando o pastor Anderson Amorim, dizendo sobre aqueles mancebos, jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que faziam a vontade de Deus. Hoje, eu quero me dirigir aos jovens, também aqueles que fazem a vontade de Deus, mas mais para aqueles que têm provado dos manjares do rei. Aqueles jovens que mesmo na igreja, mesmo diante de Deus, muitas das vezes, deixa-se contaminar com os manjares, né? Influenciar pelos manjares que o rei, muitas das vezes, oferece. Porque eu creio que a maioria aqui já foi no zoológico e já ouviu o rugido, né, do leão. E aquela coisa que muitas das vezes nos dá pavor. Mas nós temos confiança humana que existe uma grade. A gente nunca ouviu dizer que os leões, que o leão, o tigre, ele avançou aquela grade e atingiu alguém. Já ouvimos dizer que alguém já botou o bracinho lá dentro da jaula lá e o tigre comeu, né? Ou o leão. Mas nunca ouvimos dizer que aquela grade do zoológico, ela cedeu. Trazendo para o nosso lado espiritual, o leão, tá? O adversário de nossas almas, ele está bramando. E muitas das vezes, a grade que nós temos que trazer para o nosso meio, a grade espiritual, são os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, que muitas das vezes ela é condicional.
Os anjos do Senhor em volta de nós é condicional. Precisa muitas das vezes da nossa condição diante de Deus, de nós buscarmos ao Senhor. E justamente é para esses jovens que eu quero falar, que muitas das vezes, por uma fraqueza, moças, rapazes, muitas das vezes entristeceram ao Senhor. Muitas das vezes fizeram coisas que desagradaram ao nosso Senhor. Mas eu quero dizer, nesta manhã, que Deus não rejeitou nenhum de vocês. Se vocês estão presentes aqui nesta manhã, porque Deus tem algo a fazer na vida de cada um de vocês. Muitas das vezes, eu me sentia rejeitado por Deus. Uma vez eu no retiro da Almir Mobrart, o pastor Márcio começou a contar e relatar a sua vida de jovem. Que era assim, eu fiquei, gente, pastor Márcio, um jovem muito santo. Eu não sou nada perto do que o pastor Márcio foi como jovem e outros homens de Deus. Eu muitas das vezes não sou digno nem de estar aqui. E eu quero dizer que eu tenho a certeza que muitos de vocês estão pensando dessa forma. Que às vezes não é digno nem de estar aqui. Mas se você chegou até aqui, porque você é digno sim. Deus tem algo na vida de vocês sim. E o adversário está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus. Ele não vai tragar a vida de vocês não, jovem. Uma vez eu fazendo muitas das vezes as coisas que desagradavam a Deus. Como jovem. Muitas das vezes não vigiando. Membro da igreja. Muitas das vezes fazendo coisas que desagradavam a Deus. Fui em Jardim Olavo Bilac, levar o meu pai, pastor Valdir orientou meu pai, vai em Bilac que Deus quer falar para você, Valdo. Meu pai foi, e eu fiquei lá no carro. Aí o pastor Luiz chegou, vamos subir? Pastor, eu pensei em ir para oração lá na igreja em Acari, eu não quero subir, vamos subir, rapaz, vamos subir. Chegou lá em cima, o Senhor começou a usar o vaso. Eu orientando, chamando meu pai para o ministério diaconal, e eu era o único jovem que estava na oração. E naquele momento, o Senhor começou a usar o vaso e falou, jovem meu, nossa, parecia que minha vontade era abrir um buraco ali, naquele momento, na igreja de Olavo Bilac, e me afundar. E o Senhor, jovem meu, o infiel tem vida curta, jovem. Cuidado com a tua vida. Nossa, meu Deus. Acho que era pior do que me dar uma facada. Que vergonha diante de Deus. Gente, Deus dizendo que eu sou infiel. Pior do que isso vem mais na frente. Tu pensa que fazendo o que tu está fazendo, você alegra o coração dos seus pais? E o meu, jovem? 3 vezes. E o meu? E o meu, jovem meu? Cuidado com a tua vida. Tu não enxerga um palmo à sua frente. Você não sabe nem quantos dias resta para você nessa terra. Palavra dura. Saí dali de Olavo Bilac arrasado. Minha vontade era enfiar minha cara no chão e não sabia o que fazer. Vergonha de todos. Vergonha da obra de Deus. Vergonha da Almir Mobrart. Vergonha do meu pastor. Vergonha da igreja. Que situação. Chegando em casa, minha mãe, usada por Deus, falou, meu filho, vou falar uma coisa para você. Quando mamãe batia em você, você achava que a mamãe não gostava de você? Não, mãe, jamais. Você acha que Deus não gosta de você? Que Deus te rejeitou? Quando Deus te bate, quando Deus dá um alerta, é porque Ele te ama e tem um projeto na tua vida. Era tudo que eu precisava ouvir. Falei, eu vou na igreja no estudo bíblico. Não vou no culto à noite não, que com certeza o pastor Valdir vai ler essa profecia, e eu estou envergonhado. Eu sei que no estudo bíblico o pastor Valdir não lê profecia, dificilmente. E fui para o estudo bíblico. Chegou no estudo bíblico o pastor Valdir. O Senhor falou para nós sexta-feira. Vou ler para vós aqui. Podem ficar assentados. O Senhor chamou alguns obreiros, deu um alerta para o Val, né, Val? Ai, meu Deus do céu.
Abaixei a minha cabeça, ele começou a ler a profecia. Jovem meu, tem sido infiel na minha presença, o infiel tem vida curta, cuidado com a tua vida. Pensa que assim alegra o coração dos seus pais e o meu, e o meu, e o meu. Abaixei a cabeça, o Wilson estava do meu lado, o Luciano. Fica assim, não, rapaz, levanta a cabeça. Peguei força, quando eu levantei, olhei para o coral, eu estava na orquestra, um monte de óculos, tudo me olhando. Eu abaixei a cabeça de novo, Senhor, tem misericórdia, eu vou sair daqui. Se eu descer vai ser pior. Acabou o estudo bíblico, graças a Deus, passa de mim esse cálice. Já leu a profecia, eu vou renovar minha vida, eu vou recomeçar. Pronto, de noite, pastor Valdir já leu a profecia, já acabou, graças a Deus. Começou o culto logo mais, na hora de ler a palavra. Como o pastor Valdir lá no púlpito, irmãos, como tinha pouca gente no estudo, o Senhor falou para nós sexta-feira. E eu gostaria que... meu Deus do céu. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E eu falei naquele momento, eu tenho que reverter essa situação. Assim como Ezequias, ele estava com a sua vida sentenciada, estava marcado para morrer. Deus enviou o profeta Isaías na casa dele, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Eu lembrei desse trecho na hora, me humilhei, e o Senhor usando o pastor Márcio, no texto de hoje, aqui no versículo 6, livro 2 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pobre o pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Naquele momento, eu lembrando, direitinho naquela passagem do rei Ezequias, eu na igreja, no culto à noite, Senhor, o que eu vou fazer para reverter essa situação? O que mais me preocupou, jovens, não foi nem que o Senhor falou que não sabia quantos dias restavam. Porque nós temos a certeza que, independente das nossas fraquezas, se nós morrermos, nós sabemos para onde iremos. Não foi nem do Senhor me esclarecer que eu andava entristecendo a Ele. O pior de tudo para mim foi quando o Senhor falou: pensa que assim está alegrando o coração dos teus pais? E o meu? E falou 3 vezes, e o meu? E o meu? Eu me senti, sabe como? Na cruz. Jesus, com seus braços abertos, o sangue escorrendo no seu corpo, com sede, pediu água, lhe deram vinagre. E como se não bastasse isso, pegaram uma coroa de espinho e enfiaram na cabeça de Jesus. E as lágrimas do nosso Salvador, por amor a nós, desceu. Lágrimas de sangue escorreram do rosto de Jesus. Eu me senti como aqueles homens. Eu entristeço o coração do Senhor. Ah, Senhor, que doloroso para mim é entristecer o teu coração. Eu não quero entristecer teu coração, não, Senhor. Que essa seja a oração de vocês. Que tristeza é entristecer o coração do Senhor. Falei, o que eu vou fazer para reverter essa situação? Lembrei da orientação do nosso querido pastor Joésio, era o nosso presidente da mocidade. Quando está difícil, suba ao monte.
levava a gente para subir um monte, muitas das vezes nós jovens, o pastor Abisai, o pastor Elias, o pastor Birani, vários outros irmãos, vários outros jovens da época. Vamos subir um monte, era uma maravilha de Deus. Lembra disso, pastor? Deus usava grandemente. E eu falei, eu vou reverter. Pastor Joés está em Colatina. Lembro, acho que estava em Colatina na época. Eu falei, eu vou subir um monte. Chamei meu amigo, o pastor Anderson Amorim, na época era jovem comigo, e o Elias de Jesus, lá de Acari. Olha, eu estou passando por isso. Eu preciso que Deus revirta a situação da minha vida. Pastor Anderson, Val, eu também estou precisando. Estou passando por isso. Vamos subir. Cada um num propósito, nós três. E eu coloquei um propósito no meu coração. Senhor, eu vou subir o monte toda sexta-feira. Toda sexta-feira, acabou a oração, eu vou subir. E só vou largar o anjo, vou fazer que nem Jacó. Só vou largar o anjo quando eu for abençoado por ele. Enquanto eu não for abençoado, eu não vou largar o anjo. Como o pastor Luiz também falou aqui no início, que Deus dá emprego, dá tudo de bom. Nesse momento, eu era soldado da paraquedista, malhava, corria, né? Tinha tudo de bom, bom salário. E naquele momento, Deus tirou tudo de mim, porque eu fazia as coisas que desagradavam a Deus. Comecei a subir um monte. Eu, pastor Anderson Amorim e Elias de Jesus, nós três num propósito toda sexta-feira. Naquela primeira semana, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Passei a ser assessor de um curso, vendedor. E tinha probabilidade de chegar até a gerência, mas era muito difícil. E com 3 meses eu indo bem, o Senhor bradou usando seu vaso, a irmã Marinha, e disse, o meu jovem também irá na viagem, aquela viagem de 2003, mandando eu ir para a viagem. Falei, graças a Deus, Deus já não está mais me rejeitando, Deus precisa de mim também para fazer a obra dele. Que maravilha! Mas como chegar numa empresa, que você tem 3 meses de empresa, e pedir uma férias de 30 dias para viajar? Cheguei até o meu diretor, um homem argentino muito ruim. Se chegasse atrasado por causa de chuva, mandava vir de canoa. Cheguei para ele e falei assim, ô Mauro, eu preciso falar com você. Eu preciso fazer uma viagem. Deus mandou eu fazer uma viagem. Aí ele me olhando, Deus mandou? Mandou, Deus mandou fazer uma viagem. E quantos dias essa viagem, meu filho? Argentino, falando na língua dele. Quantos dias, meu filho? Aí eu... 30 dias. Ele, que isso? Você mal entrou na empresa? Já quer férias? Falei, não é que eu quero férias, Mauro, é que eu preciso fazer essa viagem. Você é missionário? Falei, sou missionário, sim. Deus me mandou ir nessa missão. Deus mandou? Então você vai. Falei, mas eu quero saber uma coisa, Mauro. E quando eu voltar? Quando você voltar, filho, eu não posso fazer nada por você. Falei, mas você não me garante a permanência na empresa? Ele, filho, quem mandou você aí? Foi eu ou foi Deus? Falei, foi Deus. Então, meu filho, confessa com ele que ele pode garantir para você. Deus transformando o quadro da minha vida. Mas, mediante aquilo, eu ainda fiquei um pouco descrente. Será que vai mesmo? Mas vou fazer o seguinte. Foi Deus que abriu essa porta. E Ele está mandando eu ir fazer essa viagem. Eu vou fazer a viagem. E se Ele não garantir a minha vaga aqui, Ele vai abrir em outro lugar. E fui. A viagem foi uma bênção, foi uma maravilha. Aprendi muito ali, evangelizar. E o pastor Luiz falou. E eu preocupado, como é que eu vou parar as pessoas? E o pastor Luiz falou assim, você que está preocupado, glória a Jesus. Nunca me esqueço disso. No meu coração, não falei com ninguém. Você que está preocupado, não sabe como vai fazer para parar as pessoas? Deus enviará as almas até você. E eu saí com o pastor João Gilberto, outros jovens, e eu fui crendo que Deus ia enviar. Minha primeira pessoa, estou andando, e como é que eu vou parar? Como é que vai ser? De repente veio um rapaz de bicicleta voado, freou com a bicicleta lá embaixo, voltou. Rapaz, me dá um folheto aí, onde é a igreja de vocês? Deus enviou ou não enviou? Demos o endereço, fomos para a igreja. Eu lembro que um daqueles cultos no hotel, a gente começou a tocar nos 5 minutos de oração silenciosa. Juninho, Paulinho.
E os pastores nem interromperam, não quebraram o silêncio naqueles 5 minutos, porque a glória de Deus era naquele hotel. E passaram-se de 20 minutos. E naquele momento as almas que a gente tinha pregado, que a gente tinha evangelizado, começaram a se levantar mesmo sem mensagem. Vocês lembram disso? E começou a ir até lá na frente. E eu vi que eu era uma bênção diante de Deus. E continuei subindo um monte chorando. Senhor, pastor Anderson Amorim está aqui, ele lembra disso, é testemunha disso. Todo dia eu falava com Deus a mesma oração. Era a mesma oração. Senhor, da mesma forma que tu falou para toda a tua obra, tu usaste teu vaso para falar tudo de mal que eu fazia, Senhor, eu quero também que tu use teu vaso, Senhor, esclareça para toda a tua obra, que eu estou envergonhado, Senhor. Todo mundo pensa que eu ainda continuo aquela mesma pessoa que era. E eu mudei, Senhor, tu sabe que eu mudei. Era todo dia a mesma oração lá na montanha. Senhor, tu sabe que eu mudei. E naquele momento que eu orava, eu sentia que Deus ouvia a minha oração. E eu falava, Deus, fala para toda a obra. Deus, eu toco para o coral da minha Mobrarte, eu vou para ar livre, eu faço isso, eu fui fazer viagem missionária, eu te obedeci. Voltando para a situação da empresa, cheguei da viagem, fui direto na empresa, fui até sem gravata. Eu achei que eu ia ser mandado embora. Aí veio o diretor Mauro. E aí, Valdeninho, tudo bem? Falei, tudo bem. Como é que foi a viagem? Bênção? Falei, bênção. Foi uma bênção. O Max era o diretor geral, era o dono da empresa. Ele quer conversar com você. Mandou você ir lá na Taquara. Falei, pronto. Vou ser mandado embora. Mas não tem problema não. Deus vai abrir outra porta. Cadê sua gravata? Falei, não trouxe a gravata não. Aí ele abriu a pasta dele, pegou uma gravata dele, toma aqui, bota essa gravata e vamos lá se apresentar para o diretor. Aí eu fui lá, cheguei lá no diretor, ele descendo as escadas, um homem gordo assim, descendo, um cara de ruim, todo mundo tinha medo de passar perto dele. Falando para o Mauro, Mauro, é esse aí que é o turista, né? O viajante. Gosta de viajar. Aí o Mauro mas ele é bom funcionário. É, bom funcionário, mas gosta de estar viajando. Olha, rapaz, quer que eu vá direto ao assunto ou quer dê voltinha? Por Deus, ele usou essas palavras. Você quer que eu vá direto ao assunto ou você quer que eu dê voltinhas? Falei, não, senhor, pode ir direto ao assunto. Valdenir, eu comprei mais 3 escolas. E preciso de 3 gerentes. E você está sendo nomeado a ser um deles. Falei, glória a Deus. Deus mandou, Deus garante. Passei a ser gerente da empresa, sem ter nível superior. Irmãos, falo isso sem vaidade. Pela honra e glória do nome do Senhor, a empresa ao qual trabalhei chegou a um nível do caixa que ela nunca tinha chegado. Através da minha gestão, sem ter faculdade, sem ter mérito algum, dádiva de Deus, favor imerecido. E Deus me exaltou. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Continuei no monte, Senhor, já mudou. Tu já abriste a porta. Mas muitas das vezes eu sinto que eu chego na igreja, um irmão me olha assim, outro me olha, porque realmente eu cavei, eu procurei aquilo. Não culpando nenhum irmão, não culpando nenhum diácono. Eu que procurei aquilo. Deus coloca diante de ti 2 caminhos. O direito de escolha, a bênção e da maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. E eu comecei a escolher o caminho errado, sendo jovem. E quando eu comecei a escolher o caminho certo, fazendo a vontade de Deus, orando todo dia com a mesma oração. Ah, Senhor, fala para o Senhor, usa teu vaso, Senhor. Usa teu vaso, fala que eu não sou mais aquela pessoa, Senhor. Para não olhar as coisas erradas, mas ver as coisas boas, ninguém vê as coisas boas que eu faço. Para a surpresa minha, pedindo a Deus que orientasse meu casamento, como o pastor Luiz também falou aqui hoje. Eu gostava de uma menina, eu queria que Deus apontasse aquela. Eu falei, Senhor, essa jovem aqui, é ela que eu quero. E pedi a Deus que aprovasse para mim. E eu fui lá na posse do pastor Elias Bionte, Santa Sofia, estava lá. Eu não imaginava que seria aquele dia que Deus tinha marcado o encontro comigo. Começou a usar o vaso, aquela glória. Falou para o pastor Valdir,
ungido meu, tu que tens a segunda maior responsabilidade. Falo para ti, ungido. Ali no teu rebanho, tem um casal de jovens que tem te preocupado, né, ungido? Mas eu te falo uma coisa, ungido. Ele é semente santa. A minha jovem também é semente santa. Eu falei, será que é para mim? Filho do meu diácono, eu falei, eu acho que é para mim. Quando o Senhor usou o trecho, irmãos, a onipresença de Deus. A irmã Marinha não estava comigo naquele monte. Pastor Valdir não estava comigo naquele monte. Mas o Senhor dos Exércitos estava do meu lado ouvindo as minhas orações. O Senhor falou um trecho da minha oração. Não vou contar para vós as vezes que ele me entristeceu, mas vou contar para vós que tenho me alegrado com meu jovem. O meu jovem, ao tocar o seu instrumento, ele alegra o meu coração. E de todos vós, não é, ungido? No dia do falecimento do evangelista Celso, eu estava lá na casa dele, abrindo um livro de profecias, e eu li essa profecia. Ao tocar o seu instrumento, ele alegra o meu coração e de todos vós. Falei, Senhor, muito obrigado que eu alegro o teu coração, Senhor. Jovens, através de Deus na minha vida, eu consegui reverter o quadro da minha vida. Deus na minha vida fez com que eu revertesse aquela situação. Comecei a alegrar o coração de Deus. As bênçãos vêm sem medida. No final da profecia ele falou para mim, por isso eu aprovo para ele esta união. E no final, darei vitória ao meu jovem. Com 9 meses, eu comprei a minha casa. Com 2 ou 3 anos eu acabei de pagar. Tinha um bom salário. Fiquei lá durante 9 anos naquela empresa, até eu passar num concurso público, Deus a me abençoar. Deus abençoou a minha esposa, que também passou num concurso público. Hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa casa, abençoado o seu lar, o meu lar. E eu quero dizer para vocês, jovens, cada um de vocês, Deus não rejeitou nenhum de vocês. Uma vez, o irmão Sidney Martins, quando eu fui em Acari, estava muito triste, muito abatido. Tem uns 6 meses atrás, problema com meu filho que estava internado. Quando eu cheguei na igreja, ele falou assim para mim, Valdeni, Deus está mandando eu te dizer que Deus não rejeitou você. Você ainda está nos planos de Deus e Deus vai te surpreender. E eu quero dizer para todos vocês nesse momento, Deus não rejeitou vocês. Vocês ainda estão nos planos de Deus. E Ele irá surpreender a cada um de vocês. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não é o meu tempo, é no tempo de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto contra a minha própria alma. Todos vocês cantando, que essa seja a oração de cada um de vocês, que nós possamos lutar contra a nossa própria alma, a natureza humana, aquilo que o mundo pede para que nós façamos, mas que nós possamos sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Que Deus nos abençoe.